Trilhas. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Trilhas Podcast segunda temporada. Bom, antes de mais nada, inscreva-se no canal e curte esse vídeo para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo de qualidade bacana para quem curte disco de vinil e boas histórias relacionadas à música em geral. Bom, para essa edição do Trilhas, assim, eu estou até emocionado aqui, porque apesar de ser um amigo meu, até certo ponto low profile na questão de rede social, de divulgação de informação, foi um grande professor para mim na época da faculdade, não que ele lecionava na faculdade, né? Pelo contrário, a gente mais perdia aula no bar do que assistia a aula, né? E eu acho que através desses momentos a gente começou a trocar muita informação, muita ideia, e naquela época, assim, foi bacana porque ampliou meu horizonte com relação à música que eu já gostava de escutar, né? E Ramones era uma delas, né? Então veio várias vertentes relacionadas ao Ramones, ao Dead Boys e por aí vai, e que essa pessoa que está com a gente aqui, que é o Juliano Guim, de Jundiaí, vai poder contar um pouco melhor para a gente aqui. Certo, Guim? E aí, Lipa, beleza? A gente tem história lá, a faculdade foi bem bacana, né? Muita conversa ali no bar do Pé Sujo. Exato. Então, ali. E é isso aí, Espero que ele Lipa. esteja assistindo esse programa com a gente aqui, ó. Ele, a família dele, quem precisar ali lembrar desses momentos, a gente depois manda o link para a família para acompanhar esse programa. Vamos mandar assim. É isso aí, bom, para quem não sabe, pessoal, o Guim, ele é de Jundiaí, interior de São Paulo, né? E ele curte muito som, principalmente o rock, o punk nacional e internacional, né? O cara realmente conhece muito. Então, assim, a ideia é que ele apresente alguns discos da coleção dele que fizeram parte da vida dele em algum momento, né? E um ou outro a gente vai, claro, resenhar mais, assim, né? Porque são discos que a gente ama e é isso aí. Certo, Guim? Beleza. Assim, na verdade, cara, eu cresci no meio da música, né? Assim, em casa, meus pais, eu era criança. A minha mãe sempre ouvindo um tipo de música que era Ataúfo Alves, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Jovelina Pérola Negra, enfim, toda aquela coisa mais classicaça, mas nem tão, né, divulgada hoje em dia, assim, nem tão conhecida, sei lá. O meu pai, ele já era mais da fase, da fase não, da parte da moda de viola, modão mesmo assim, Pena Branca e Tchavantinho, né, Trio Parada Dura, enfim, os mais raízes Irmãs do mesmo lá. Galvão. Cara, pô. E eu fui crescendo nesse meio, né? Minhas irmãs também. Minhas irmãs são mais velhas do que eu. Tem a Rosana, que dá 17 anos de diferença, e a Adriana, que dá 10 anos de diferença. Eu tô com 52, vou fazer 53. Aí elas também, em casa sempre teve música, os discos delas, né? Aí já era mais rock, já era mais Stones, já era o pessoal lá mais Woodstock, Janis Joplin, enfim. E eu sempre pegava molequinho, se estou falando que eu era criança, né? Lá meus 6, 7 anos, sei lá. E comecei, fuçava os discos delas, elas não gostavam muito porque eu deixava cair, aquela coisa toda, enfim. Aí foi passando. Quando eu comecei, eu fui presenteado com o meu primeiro disco, que foi pela minha irmã mais velha, a Rosana, quando eu estava fazendo 11 anos de idade. Foi em 84, dezembro de 84, que o vinilzão, até peguei, tá aqui até hoje, velho. Tá até hoje aqui, isso aqui não sai daqui, mas de jeito nenhum. Que é, que é um Video Hits 84, não sei se dá para visualizar legal aí. Aqui, por óculos, porque tá foda. Aqui, cara, Eu já nem tem, tiro para ó. não ter esse problema, ó. Aqui, olha, Cyndi Lauper, Madonna, Tennessee Williams, enfim, Jackson 5. E para um moleque de 11 anos que era já fissurado em música, porque cresceu no meio da música, cara, em casa não tinha silêncio. Qualquer ia gente em casa tinha música, jantar tinha música, almoço tinha música, era música para tudo, velho. Aí a minha irmã me deu esse aí. Aí foi o começo da desgraça, né? Fala bem assim a verdade. Aí ficaram alguns discos delas, assim,
Esse aqui é da época também de 73, Secos e Molhados, que saiu pela Sim, Continental, de época, capa dupla, enfim. show. Eu tô. Que aí tá bem conservadão, sabe? Eu dei uma lavada neles depois, assim, mas tá bem legal. Sobraram algumas coisas. Tipo, Eduardo Duzé, esse aqui é do caralho, velho. É foda, esse aqui é. Ah, eu conheço esse disco, mas nunca dei É, muita atenção para ele. ele é bem legal, sim, eu acho bem bacana. E comecei por Bem aí, anos sabe? 80. Bem, não, isso aqui já é anos 80, que é 83, 82, mais ou menos isso aí. Sim. E aí, só que era delas, né? Aí ficou em casa lá e o restante elas levaram, né? Levaram até o aparelho de som, velho. Minha irmã, a Adriana, era um gradiente, puta, cara. Tá até hoje com ela. Ela deu uma reformada, o meu cunhado, né? Deu uma reformada lá, tá aquele gradiente que, puta, lindo, lindo. Nunca dá pau, toca, tá aí até hoje, né? Aqueles gradientões antigos lá, bem bacana. São os aparelhos de som que duram, né? Quanto mais antigo, mais dura, cara. Se E for cara, conservar, vai embora. Ela levou, e na época eu comprei um, isso já nos anos 90, que eu comprei um que era esses 3 em 1 da Sony, que é bem legal, tá comigo até hoje também, mas não tem nem comparação, né, cara? Não tem nem comparação, não tem rotação de 45 RPM. Puta, eu sofro, tem bastante disco lá. Dos meus discos ali, mais ou menos, tem uns, sobraram uns 600, 700 da época, né? Assim, hoje em dia, eu voltei a comprar agora, um pouco mais, você tá ligado? E, e é mais ou menos isso. Aí, cara, contando um pouquinho mais, resumindo aí mais um pouquinho, o... uma vez aí eu já tava mais pro rock, não sei o quê, já em 85, esse aqui foi em 84, 85, 86, eu li uma resenha de um disco que estava sendo lançado. Eu lia muita revista também. Tinha sim. a Bis que estava começando, mas antes tinha a Som 3, tinha outras revistas que tem até hoje também. Tá tudo lá, cara. Legal. Tá tudo guardado lá. Enfim. Aí eu li sobre uma coletânea punk que estava lançando e estavam falando muito bem, né? Que era o Ataque Sonoro. Esse aqui que tá até hoje aqui. Puta, esse Ataque Sonoro aqui é sensacional, né? Aqui também é da época, capa dupla, encarte com letra, release das bandas, enfim. Aí eu fui com a minha irmã, isso aqui eu já tinha uns, já não, né? Tinha uns 12 anos, mais ou menos. Aí fui com a minha outra irmã, que ela falou, vamos lá que nós vamos achar esse disco pra você. Aí fui com ela, nós Você fomos tinha numa... quantos anos? 12 anos nessa época, Guri? Essa aqui 12 anos, 12 anos. Aí eu, Imagina o puta, cara com 12 anos ouvindo o Ataque Sonoro. até então eu não conhecia nada de punk, nada, nada, nada. Só de leitura, de revista, essas coisas todas aí. Aí eu fui com ela, nós fomos nas lojas mais tradicionais de Jundiaí, assim, as mais antigas. Puta, não achava, não conhecia. Aí fomos numa última dessas aí, tradicionais, assim, mais antigonas, né? Aí a moça, ela conhecia, a vendedora, ela conhecia, falou, não, a gente não trabalha com esse tipo de música, que por sinal é muito ruim, falou, esse disco aí é horroroso. Você não lembra pra longe, cara. Esse disco aí ele é horroroso, é um barulho, é um chiado do começo ao fim, não sei, você não vai gostar. Eu falei, não, eu acho que Olha eu só, vou, né? imagina se ela descobrisse que o disco era para uma criança de 12 anos. Aí sim que ela ia pedir para fechar a porta da loja e falou: ó, pode chamar a polícia, eu Não, tenho que então, ver lá, que tem alguma coisa errada é, aqui. e eu junto com a minha irmã, né? Isso aí ficou gravado. E aí ela indicou uma loja que estava começando. Aí é outra história. Aí já mudou tudo. Que era a Halloween Discos, que estava inaugurando no Centro das Artes. Aqui era uma galeria era não, né? Tem até hoje, em Jundiaí. Ela falou, ó, inaugurou essa loja, eles trabalham com esse tipo de música, pode ser que eles tenham, nós fomos lá. E tinha mesmo. Aí compramos esse aqui. Que Aí, legal. velho, puta que pariu, pra eu desandei. Eu falei, pô, moleque, né? Aí eu conheci um monte de banda, tem banda, são 10 bandas, né? São 20 Sim. músicas, 2 músicas de cada banda, Vírus 27, tinha Rasporão, Garotos Podres, Auschwitz, enfim, Spermograms, enfim, por aí afora. Eu não conhecia nada, nada, nenhuma dessas bandas. E eles já estavam nativos aí já há algum tempo. Aí eu fissurei. Aí eu encanei, falei, porra, preciso conhecer mais alguma coisa aqui. Aí eu encanei com coletânea.
porque a coletânea me proporcionava conhecer mais bandas, né? E o moleque Exatamente. também. Aí eu fui atrás não, aí comecei a frequentar a Halloween. Aí o Nelson, o Pi, os falecidos, amigaços meus, viraram amigos assim. O Nelson foi o último que faleceu agora recentemente, não faz um ano. A loja fechou ali faz uns 5 anos, mais ou menos, e eles mantiveram firme ali. E os caras, eles manjam muito de música, muito. Eu aprendi muito com aqueles dois lá. Que legal. E conversando, me apresentando as coisas, o pessoal que frequentava aquela loja já era diferente, o pessoal aí fui fazendo amizade. Aí chegou esse sub lá, que já é anterior ao Ataque Sonoro. Esse aqui é de 83, mas eu não tinha, já conheci mais outras bandas também. Esse vinil, ele sai pelo lado do avesso, velho, vê se pode. Ele com um erro de prensagem, ele é vermelho, é de 80, isso aqui é da original da época, ele é vermelhão, Uau, ele isso é sai, uma novidade. ele Eu já sai tive esse pela disco. foto, com encarte, com letra, puta, Sim. conheci aqui mais 4 bandas, né, que eu também não conhecia, e assim foi. Aí depois veio algumas outras, essa aqui, outra coletânea, né, o Grito Suburbano, 45 sensacional essa aí. esse aqui é 45 RPM, puta, já não consigo mais ouvir hoje, que eu não tenho aqui, mas eu vou comprar um. Aí fui conhecendo, me desenvolvendo aí com os punks da vida. Aí aquela história, né? Um disco desse aqui fazia centenas de cópias de cassete, né? Que ainda hoje aqui me sobram tem umas 200 aqui, Lipa. Cara, tem um armário Pode assim crer. cheio de Não, olha fita. só. Cara, ó, Caramba, eu peguei umas aqui, não sei se dá pra ver legal aí, por causa dá do pra som. ver. Olha só, A vídeos em capinha, eu série. que fazia capinha, velho. Essa capinha aqui já foi um pouco mais pra frente, né? O tempo já foi passando, aí eu já fui. Isso aqui era um programa que tinha, tá aqui, ó, especial Cólera e Vírus 27, na rádio 97 FM, que na época era em Santo André. Tá data aqui, e o pessoal era o Redson do Cólera que apresentava e o Tatola, né? Que até então o Tatola era o hard e o core, né, o nome dos dois ali. Ninguém sabia quem era, o Tatola até então não era conhecido, o Redson sim. Sim. Aí foi em 15 de 11 de 88, isso aqui nós já estamos em 88, né? Já passei. Aí tem mais Legal. algumas aqui que é outra fase também. Aí veio Lobotomia, veio Restos de Nada, cara. Isso aqui é a primeira banda, tá ligado essa Cara, banda aqui, né? tô ligado, Porra, é a primeira. primeira banda punk do Onde Brasil o mesmo, Clemente cara. começou, né? Isso aí, ele, o Douglas, o Ariel, o Charles, que era um Ariel, puta baterista, Esse disco ele foi lançado, se eu não me engano, em 88, com material de 79, mais ou menos uau. assim. Eu preciso ter óculos para ler, mas é isso aí mesmo. É isso aí, mas é isso aí mesmo. Aí foi relançado nessa época, pirei também, aí veio Cólera não. Puta que pariu, Cólera, né? Foda, né? Esses aqui, os dois deles. Pô, E aí, demais, pô, é. aí comecei a ouvir mais a parte de punk. Ah, tem um legal, Replicantes, isso aqui é fodido também, esse disco Adoro aqui. também. Esse eu tenho também na minha Esse coleção. aqui Demais. são todos daquela época, sabe? Não é nenhuma reprensagem, isso aqui é tudo que tá lá comigo. Esse caso de Porão, cara, foi o primeiro deles que saiu, a primeira Que isso é cópia uma mesmo, né? raridade total também. Esse Nossa, isso aqui é foi o muito raro. primeiro. Então, na época saiu 500 cópias, cara, desse aqui, do vermelho. Depois saiu o Sim. cinza, saíram outras cópias, e 500 cópias. Hoje, até conversei com você falou, hoje em dia tá normal isso aí, 300 a 500 cópias. Mas para uma banda como Ratos de Porão hoje em dia, é um disco muito difícil de aparecer e muito procurado. Inclusive É, muito fora do Brasil. esse aqui, ele é não tem nem gravadora, cara, não foi nem, depois a New Face Records regravou, Uhum. distribuído pela Tem loja várias Punk. repensagens, cara. Várias. Deve ter Foi, umas foi, 6, 7, por aí. essa aqui é a prensagem 004. Tá aqui, ó. Tá marcado aqui. Cara, e aí, esse aqui me pirou também, esse Raziporão, esse primeiro aqui, porra, velho. E tá aqui. Depois teve vários relançamentos, né? Até hoje, até pouco tempo atrás, foi relançado esse Raziporão. Enfim, aí Isso. veio, tá aqui, ó. Você não pode faltar, Olho Seco, velho. Isso aqui é metade olho seco, split, né?
Meio Olho Seco Poxa, e eu meio conheço isso Split. também. Nossa, eu nunca vi esse disco ao vivo, eu só ouvi falar. O Split do, Então, do Olho Seco. Split Olho Seco e Brigada do Ódio. Brigada do Ódio, sim, é uma puta chiadeira do cacete, velho. Se a moça da loja ela ouvisse, ela ia saber, entender o que é uma chiadeira. Porra, parece um grind meio, porra, velho, pioneiro do grind. Corta aqui, cara, esses caras. Uhum, E legal. veio o Vírus 27 também, que é daquela época. Psycho Billy fudido, os pioneiros também. Cães Vadios, né, velho? Puta, Isso, é boa. isso aqui é Legal. foda, cara. E foi, cara, fui Esses são os comprando. pioneiros do Psycho Billy no Brasil, né? Pioneiros. Eles estão até Considerado, hoje né? aí, né? É. Estamos até O hoje, Hulk, é. o Hulk e a Billy, eles estão até hoje tocando na Sim, ativa. O George J, que era o guitarrista, né, original, voltou pra banda agora. Então, tudo que velhão, legal, né? né? Se nós já estamos velhos, imagina os caras como que estão. Então, Pô, você falou um ponto interessante, Win, só para não perder o ensejo aí com relação à sua apresentação inicial, que é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes que estão começando a comprar disco hoje em dia e que conhece, né? Pô, sei lá, gosta de Led Zeppelin, de Purple, Black Sabbath, e o cara quer ter tudo, e é caro, né? E muita né? gente nem sabe o preço do disco, acha que é baratinho, pega e fala, nossa, esse preço é esse mesmo, né? E aí eu dou as dicas de começar com coletânea, porque coletânea é a melhor forma para você ir descobrindo outras coisas, e às vezes você não, quero completar a coleção do Led Zeppelin. Cara, tem disco do Led que talvez você não goste. Então é bom você perceber o momento de cada banda através de coletânea, para aí sim você direcionar sua coleção, suas próximas compras para alguma coisa. É uma ótima dica, né? Não, coletânea eu sempre fui. Na época da faculdade lá, que nós já citamos aí essa passagem, eu comecei, né, com o Gregor Isidro, porra. Ele apresentou bastante coisa do garageira, né, dos anos 60, Nuggets, né, aquelas coletâneas Sim, os Nuggets que Nuggets. eram sensacionais. Aquele Back from the Grave também, que eu tenho até hoje aí também, que é puta, só garageira, né, pedalzão fuzz no último ali, puta, legal pra caralho, cara. Anos 60, totalmente obscuro. E banda ali que eu conheci pra cacete, através dessas coletâneas que o Gregor apresentava pra mim naquela época. Eu também desenvolvi um outro. Tem alguns vinis aqui meio de garageira também. Tem umas coisinhas bem legais, assim, sabe? É coletânea mesmo, coletânea pra você conhecer. Hoje tá tudo mais fácil, né? Internet, você vai lá, você ouve uma banda, você fala, será que é só essa música que é legal? E vai procurar história. Antes não, né? Exato. Era Era revista, revista, você lia na revista e, pô, não é isso aí. fanzine. E É, assim, Gui, aí, trazendo um pouco, você mostrou bastante disco nacional, né? Imagino que tenham outros que você vai mostrar pra gente, mas em que momento você começou? Uma coisa muito interessante, você primeiro começou então ouvindo o punk nacional para depois ouvir o gringo, é isso? Ou foi o puta, inverso? foi. Não, Olha foi isso só aí que mesmo. legal isso. Comecei porque essas coletâneas aqui me deixaram doido, né? Fui atrás das bandas. Isso aqui é algumas só, né? Tem um monte de banda lá, Desordeiros, que estão nessas coletâneas aqui. É que não tá lá onde eu guardo os discos lá. Não dá pra trazer tudo, claro. E foi através do punk nacional mesmo, que aí me desenvolveu, e aí eu comecei já nas bagaceiras, cara. Depois começou umas coisas mais bagaceiras também porra, DRI aqui, velho. Esse DRI, as músicas de 16 segundos, 45 segundos, tem Nossa, puta cara, monte essa é de uma banda música. que eu não consigo escutar. É, Esse disco é ele, muito, muito rápido, muito barulhento, é um hardcore esse, assim. o primeiro Aí então, aí eu desandei na época dessa barulheira toda. Essential, essa aqui é legal. Essa aqui um rápido também. Eu gostava de música rápida, Lipa. Cara, eu não gostava de música arrastada, sabe? Bam, bam, Aham. bam. Eu gostava de coisa rápida, sabe? Até hoje eu gosto, mas hoje eu já ouço mais umas coisas arrastadas porque a gente vai mudando. Hoje, esse Aham. inferno. Isso aqui saiu no Brasil, cara. Isso aqui saiu pela Woodstock Records. Acho que era a loja lá que tinha na galeria, se eu não me engano. É A uma loja, banda esse disco eu não alemã. conheço, mas eles eram selo também. É. Aí eu fiquei nisso aí, as bandas da Finlândia, da Suécia, tinha aquelas coletâneas que o Fábio da galeria, né, da Punk Rock Discos, depois ele viu o New Face Records, que é o Fabião, né, do Olho Seco. Ele Exato. tinha
Tinha a banda, Encontrava coisas maneiras. tinha lá. E aí, porra, e aí ele relançava, ele mesmo lançava, né? Ele produzia, ele criava umas coletâneas que saíram no Brasil, The Vikings Are Coming, se eu não me engano, foi ele que fez ali, só com bandas da Suécia, enfim, umas bandas bem esquisitas, bem barulhentas mesmo. Até que um dia, aí começou outra mudança na minha vida, velho. Isso aqui, cara, que não é. Ah, tem uns barulhões aqui, mas tudo bem. Puta, cara, isso aqui foi um divisor de águas na minha vida, velho. Que legal, você disse que é Que muito bonito. Porra, animal. até então, New Model Army é o primeiro deles de 84. Até então, tudo daquela época lá. Até então eu tava nessa barulheira toda aí, porra, esses caras mudaram minha cabeça, velho. É um outro bem tocado, não tem nada a ver, é muito legal. Eu fiquei doido, sem entender muita coisa, e daí me levou para outras coisas da vida, de estilos musicais. Aí comecei a outra virada, que não menos doido. Imagina, um moleque, comecei a ouvir Frank Zappa, depois do New Model Army. Nossa, Aí fui pro Frank Zappa, ó, vai vendo. começando a ficar com medo agora. Eu esqueci desse É, seu lado Zapa, cara. Pô, porra, esqueci. o Você é o Zappa, Zapa. Quem gosta de aqui, Zapa é o Zapa, né? aqui, então, o Zappa, eu comecei aqui, ouvindo, conheci Zappa, porque tem um colégio técnico aqui em Jundiaí, que estudava o irmão do Norberto, que era baterista. Hoje eles voltaram, né? O baterista do Não Religião. Diz a Legal. lenda que eu não estudava nesse colégio, mas tinha bastante amigos que estudavam lá e falavam que era o irmão do baterista do Não Religião. Eu não conheci, não sei se é lenda ou se é verdade mesmo. Sei que apareceu um monte de disco do Zappa que era do Norberto, o irmão dele que levou pro pessoal do colégio lá gravar para conhecer. E esses discos foram parar em casa através do pessoal que estudava lá. Gravei um monte de fita. Aí, cara, aí eu conheci Zappa, que tem uns. Aí já vira. Aí tem um monte de Zappa lá em casa, lá no Você outro lembra qual foi o quarto. primeiro disco do Zapa que você teve contato, Gui? Qual foi o Eu, primeiro? eu lembro, foi o Shake Your Booty, que é um disco de 79. Ele não tá aqui, eu não trouxe aqui. Tá. Eu conheci lá, eu conheci alguns Zappas lá que eu gravei umas fitas, mas não eram uns 2, 3 Zappas que ele trouxe lá, eu gravei, pirei, tinha esse Shaker Booty no meio. Aí, na época, era Que lançado no loucura Brasil. isso. Você passar de ataque sonoro pra Frank Zappa, meu. Cara, aí, o Zappa do Shaker Booty é uma coisa, tinha o Overnight Sensation, que tinha também daqueles discos que ele É, isso trouxe, eu que é tenho em um. CD. Esse disco eu adoro, cara. O Overnight É, Sensation pra mim é ele lindo. é lindo, é lindo. Aí começou a sair lá na Halloween, o Nelson falou: vou trazer alguns discos do Zappa aí, que foi lançado no Brasil, trouxe. Comprei o Shaker Booty, que eu só tinha em cassete, né? Mesmo assim, faltou algumas músicas, porque o disco todo não deu numa fita, acho que era fita de 45 minutos da época que tinha essa aí também. Enfim, aí comprei o Shaker Booty, já conhecia, lindo. O próximo que eu fui lá do Zappa, que eu vi lá, Jazz From Hell. Então, Nossa, olhei esse. Zappa, cara, cara, me confundiu. Para quem conhece Zappa, né, o Jazz From Hell, ele é totalmente Synclavier, eu não lembro o nome tipo todo programado no computador, é um disco louco que não tem nada a ver não tem nada a ver com o Zappa que eu conhecia, né? Totalmente fora da casinha, mas totalmente mesmo. Depois Zappa tem outros fora da casinha que depois eu fui, Tem aí eu falei, aquele caralho, Estúdio Tan, né? Tem um Estúdio Tan, né? tem Estúdio Tan é dele também, Nossa, que é meio esse fora da Jazz casinha From Hell, também. o Jazz From Hell e o É, Estúdio Tan. Eu lembro que uma né? vez um cara me emprestou, é músico, baterista, lá Zap é muito louco. Eu falei, cara, não consigo escutar. Eu já te conhecia, a gente inclusive fazia faculdade na mesma época. Aí ele me emprestou esses 2 CDs, meu. Eu não consegui escutar. Não Falei, dá, cara, não. o povo consegue, sei lá, por exemplo, você dirigindo, escutando o Estúdio Tan, cara, o Jazz É. From Hell, fala, meu, vou Não, bater o carro, que é muita tensão. É muita é, atenção e muita tensão na música, né? Que é é muito louco. louco. É bem Muito doido, louco. bem fora da casa mesmo.
E tem outros, né, do Zappa, que a discografia dele é gigantesca, né, cara? Tem, isso aqui é muito legal também, Sleep Dirty, que saiu no Brasil, enfim. Aí o Zappa me despirocou, aí comecei para outra praia também, um pouco do jazz aí, John Coltrane, Nina Maravilha. Simone, puta, esse Nina Simone, cara, é um ao vivo na Europa, cara, que é piratão, qualidade boa, duplo, pirei. Quando eu Uau. comprei esse disco, Nina, Identidade, né? aí eu comecei, é isso. Aí eu comecei a comprar, a ouvir, procurar Nina Simone, um pouco mais da praia do jazz. Isso aqui não tem nem o que falar, esse disco aqui é lindaço, velho. Miles Davis é lindo, mais Miles Davis. Aí foi, né, cara? Aí despiroquei um pouco pra esse lado aí, do jazz, do blues. Fui Pessoal, até... vocês estão vendo a parte da coleção do Guim, ultra eclética. Lembre-se que a maioria dessas canções estará na playlist do Spotify do Trilha. Só clicar nesse QR Code aqui, vocês vão poder acompanhar. Com certeza vai ser talvez a playlist mais eclética que a gente fez até agora. Muito bom. Cara, aí foi, Lipa, aí foi isso aí, cara. Aí fui ouvindo. Cara, e não sei, na época, assim, era tudo mais difícil, assim, né? Assim, voltando nesse assunto que era só revista. Não falando, hoje é muito mais fácil. Não, cara, hoje é muito melhor, cara. Hoje é coisa linda. Você, porra, você procura. E eu fui conhecendo, cara, não sei como, Lipa. Quem me ajudou muito, assim, a ter um pouco de conhecer um pouco mais, assim, foram os dois da Halloween lá, o Nelson e o Pi. Eles eram dois cunhados. E eu vivia lá dentro, cara. Meu pai, na Que época, tinha legal. uma oficina mecânica que era no centro, era da família lá, né? Uma oficina bem antiga. E eu, moleque, trabalhava lá, com os 15, 16 anos, comecei a trabalhar lá também. E aí eu descobri a Halloween com a minha irmã, que era próximo ali, era no centro da cidade também. Aí eu fazia serviço de banco, aí eu saía pra ir no banco, puta que pariu, voltava com dois discos. Disco Você ia no banco, voltava sem dinheiro. Eu falava, pô, mas cadê o dinheiro? Ah, mas eu tô com o era, sorriso aqui. Olha esse disco do Frank cara, Zappa que eu feliz da comprei. vida. E naquela época, assim, o disco era diferente, né? O preço era acessível, Sim, é mais era, acessível. se Porque encontrava a disco no... prensagem era muito grande, né? Só É tinha disco de isso, vinil na real, né? Não tinha é, CD, cassete isso não era aí. tão comum, era menos, né? Então, assim, era uma É, coisa mais comum, né? Mais popular do que é hoje mesmo. é. Teve uma época, assim, com o pessoal da escola aqui, que eu estudava no ginásio, aí tinha o pessoal que ouvia punk também, isso na época do punk, voltando um pouco lá, tinha o Tomate e o Leandro. Nós três andávamos juntos ali e a gente, cara, era mais eu e o Leandro. O Tomate, ele era mais duro do que a gente, já era duro pra cacete. O Tomate era mais ainda. Aí tinha um mês, cada um, a gente rachava um disco. Escolhia um disco, que era Halloween, né? Já escolhi um disco, aí a gente rachava no meio, tipo lá, 10 conto cada um. Esse mês o disco fica na minha casa e gravava uma fitinha pra ele. Beleza. No outro mês era o contrário. A gente comprava o vinil ficava na casa dele e gravava uma cassete que ficava comigo. Então a gente ia rachando, só assim para comprar também, né? Porque a gente era moleque, não tinha grana nenhuma. E aí a gente foi comprando bastante coisa. Ele me deu bastante vinil, cara, depois de um tempo, nos anos 90, comecei nos anos 2000, que ele não ouvia mais, ele me ligou, falou, viu, tem aqueles discos lá, tá tudo aqui, você quer vir pegar? Foi na hora, larguei o que tava Agora, fazendo né? e fui ficar. Larguei tudo pra trás e fui lá na hora. Você tá aí? Tô chegando. Aí Sim. peguei. Eu tinha também, uma única coisa que eu vi assim, que tem. Ó, pra você ver, cara. Quando eu frequentava Halloween, todo dia eu tava lá. Eu tinha conta na Halloween, velho. Caderneta. Se tem na padaria, na mercearia. O Caramba, Nelson olha marcava que lá. Vou levar doideira, esse mano. disco aqui, Nelson. Nossa, Beleza. Marca lá. caramba. Primeira Pagava. pessoa que eu ouço teve Eu tinha... uma conta, né, aberta numa loja de discos. Aí, Perdia ó, fiadão no fio do bigode, pá, que eu pô, ia lá e pagava, né? Aí foi, depois eu parei também. E aí veio, cara, veio. Tem um pouco de coisa nacional também, cara. Tem uns Gangue 90 aqui. Isso aqui já é sem o Júlio Barroso, né? Mas tem música dele aqui, com a Tassiana, tem o Gigante Brasil na bateria. Puta que esse cara é foda, fera. Tem os Arnaldo cacete. Batista também, esse aqui também. Esse Patrulha do Espaço aqui também, o Elo Perdido. Isso aqui, se eu não me engano, é uma gravação de 77,
Só que foi lançado em 82. Acho que depois que ele sofreu o acidente lá, da queda É isso da aí mesmo, janela. né? Acho Uma que é baita qualidade de gravação espetacular, né? fodida, boa pra caralho. Da Vinil Urbano Records, cara. Puta, não existe, não faz muitos anos. Esse aqui não Não. precisa nem falar, né? Esse aqui é da série Reprise, cara. Eles lançavam algumas coisas É o assim. mesmo que eu tenho também dessa série, porque o original é quase impossível, cara, da Esse Philips. aí já é complicado. Outras Mas coisas a nacionais, qualidade é ótima, desse daí tá perfeito, é ótimo. não é. Assim, e esse disco aqui é foda, né, cara? Uma coisa que Então, eu você não. sabe que esse foi um dos discos que eu aprendi a gostar com você. Você me emprestou, acho que um CD. Você tem um CD, não tem? Tem Ou CD você também. gravou uma fita, não me lembro bem. Sei que eu, É. eu tive acesso nisso através de alguma outra mídia e eu gravei em fita, ficava ouvindo. Falei, nossa, isso é muito louco. E aí, depois de muito tempo atrás, eu fui atrás do LP e peguei esse da Reprise. Né? O que eu não tenho em vinil, cara, tem tudo em CD da época lá, quando começou a relançar em CD dos Mutantes mesmo, né? Os álbuns Sim. deles lá. Em vinil é bem difícil também, né? Assim, os originais lá eu, pelo menos, nunca tive acesso, não teria comprado. Pô, eu ia Mas, até te perguntar, Gwen, para você resumir assim, em poucas palavras o estilo da sua coleção, mas é impossível, né? Porque é tão eclético, tão diferente uma coisa da outra que, cara, como é que você vai é, resumir um estilo, né? Impossível, né? né, cara, assim, a gente ouve, né, cara? Ouve música, cara. A gente gosta, eu costumo falar que eu gosto de música, velho. E Sim. aqueles discos que minha mãe ouvia, eu tenho também Ataúfo Alves, Altemar Dutra, Nelson Olha que Gonçalves. Cara, a gente é muito de fase, né, cara? Tem época que eu tô numa que fase animal. blues, tô ouvindo mais blues, tem época que eu tô numa fase mais, porra, mais samba, tem o sambão raiz também, que essas coisas, puta, fissurado. Eu saio cantando aí pra casa, é legal pra caralho isso aí. Saio Legal. Tá batucando, vendo? Pô, é impossível não ser fã do Guim, cara. Uma né? biblioteca humana ambulante Né? de Caralho, música. você que é, velho, ô louco. Eu nada, eu sou fichinha, cara. Ó. Aí tem as coisas assim, um pouco nacionais também, Sexo Explícito, que a Sexo Explícito era uma banda de BH, que é de onde saiu o John, depois formou o Pato Fu, o guitarrista Olha só, toca não pra sabia que era dessa banda. Já tinha ouvido falar nessa banda, mas não Pô, sabia que esse era daí. disco aqui, Combustível para Fogo, puta, é sensacional, cara, é muito bom. É o Sim. Rubinho Troll também que canta, banda legal pra caralho. Depois um pouco mais aí, anos 90, o Beijo à Força, de Curitiba, se eu não me engano, Não Curitiba. conheço. Beijo à Força é muito legal. Aí tem os Mais Brazuca aqui, o Mercenários, Fudido. Isso aqui acho que Putz, saiu isso é bom pela. Não, isso aqui demais. já é pela EMI, cara. Acho que foi o primeiro disco delas que saiu por uma grande gravadora. Por aqui senão vai cair tudo, pô. Aí fudeu. Esse aqui é muito massa ali, pá. Edgar Escandurra, cara. Esse aqui, Amigos Pô, Invisíveis. esse é dificílimo de achar, cara. Pô, sua coleção tá de parabéns, viu, Guim? Cara, esse aqui aí tá impecável, Não, encarte. imagina, porque a gente acompanhou o lançamento desse disco na época. Eu me lembro que a gente conversava. E esse disco virou É, uma verdade, talvez pela prensagem pequena, né? Nem sei né? se tem prensagem, acho que vale até a pena alguém que tem informação comentar aqui no vídeo, interagir com a gente, mas é um disco super procurado, cara. Ele é sensacional. Tem muitas músicas Imagina. daqui que depois o Ira regravou, né? Em outras versões um pouco mais. Aqui é um pouco mais acústico, assim, mas tem muitas músicas que o Ira regravou um pouco mais pra frente, né? Na Legal. época da faculdade, falando que a gente conversava sobre isso, cara. Eu não sei se eu cheguei com você nos shows do Itamar Assunção, que a Sim, gente. cara. Que na Eu conto época. para todo mundo essas histórias, Gwen. Que eu peguei Cara, show de Assunção por conta sua. Tem inclusive alguns programas do Trilhas, se eu não me engano, do é, Fábio. Teve mais uns dois programas que eu comentei esses momentos. Vale a pena, pessoal, procurar esses programas anteriores do Trilhas para poder assistir, né? que E eu me legal. lembro assim, que eu não conhecia Itamar Assunção. Você falou, cara, tem um teatro aqui perto da faculdade que vai ter show de Itamar, vamos lá. Pô, fui lá, eu falei, nossa, animal. Ô, Gui, você tem CD? Tenho o Sampa Midnight, tenho. Falei, pô, pode emprestar para mim, cara. E eu comprei tudo em Tinha. fita cassete. Eu até peguei uns cassetinhos aqui, acho que tem uma do Itamar aqui, ó. Puta, esse aqui é do Puro Rocks, cara. As capinhas. É com as Orquídeas do Brasil, volume 2. Depois, isso aqui eu tenho em vinil também. A Sim, gente que fazia legal. daquele jeitão, né? Esse Itamar aqui é bem foda mesmo. Bem legal. Itamar Assunção, eu costumava falar que era Frank Zappa no céu e Itamar Assunção na terra.
Aí Que depois que o legal. Itamar morreu, aí morreu o Itamar, aí Putz, não tem mais ninguém na Terra, não tá, são os dois do céu, né? Pode eu crer. tô no céu lá. Itamar, eu fissurei também, fiquei louco, né, apaixonado. Sim, é. O cara, puta que pariu, o cara, eu pirava mesmo. Com as Sim. Orquídeas do Brasil, ainda aqueles discos lá que ele lançou com as Orquídeas do Brasil, que era as meninas lá, se não me engano, tem uma lá que é filha Sim, dele também, que sim, que cantavam. colocou carreira solo, né? A Denise É, Assunção, as ela é uma meninas delas, se não me cantam engano. pra caralho. E aí o Itamar Assunção me levou para uma outra praia também, que foi a praia do Lira Paulistana, né, velho? Que aí já vinha Rigo Barnabé, vinha o Premier, Língua de Trapo, porra, Uhum. velho. Língua de Trapo aqui é legal pra cacete também. Enfim, aquela praia toda lá do Lira da Vanguarda Paulistana, né? Que era Vanguarda chamada Paulistana. assim, Premier, enfim, tem bastante coisa dessa turma aí também. E uma coisa ia desencadeando outra, né, cara? Por exemplo, Itamar, pô, Taxonoro me levou para uma praia. Itamar Assunção me levou para outra. Frank Zappa, nem sei para onde Zappa me levou, mas me levou para algum lugar que até agora eu estou tentando entender. Uma parte na história, cara. Lá foi outra história. E foi, né, velho? Aí veio outras coisinhas também, isso aqui, ó, Plastic Land, cara. Isso aqui já é mais garageira, né? Esse Sim, disco aqui é de 84, o Revival, sensacional. eu tenho ele também. Você tem, eu acho esse disco aqui Tenho, lindo, tenho. velho. Flashtones também. Esse Flashtones eu encontrei na Fatiado. Puxa, que Na, legal, olha só, meu. encontrei na Não, você Fatiado. encontrou na fatiada, quando a fatiada era a lojinha pequenininha. Isso aí, era lá não era Sem onde nem é me lembro o. exatamente, mas era uma ruazinha ali. Isso, era uma portinha assim, que devia ser um barzinho ali, um boteco. E o cara, o Alan montou, ele deve estar lá até hoje. Não, acho que tá, né? Deve ser ele lá. Não, na verdade, a Fatiado virou um selo, agora tem um espaço enorme. Agora já bons 10 anos atrás já. Ah, Mas ele então. começou nesse espaço pequeno, me lembro. Eu ia comprar disco lá com ele também, cara. Vários É, títulos. eu saía de Jundiaí e ia pra lá, cara. Ia de final de semana com uma namorada minha da época. Aí ela ia dirigindo, porque chegava lá, eu ficava com ela tomando um monte lá, tomando cerveja, escolhendo o disco, e aí ela voltava dirigindo. Aí era legal. Esse aqui também é bem bacana, cara. Esse aqui do. E depois o cara montou os Fogos, né? O vocalista lá dos Fogos. Ah, sim, sim. É. Não, isso que eu ia até te perguntar, Gwen. Morando em Jundiaí, pô, ter um acesso a um acervo desse não é tão fácil. Mesmo em São Paulo é difícil, né? Você só recorria a Halloween ou você tinha contatos em outras lojas, viajava para comprar disco? Como que você fazia, cara? Cara, era Halloween, cara. Viajava? Halloween eles traziam de tudo, cara. Era muito legal mesmo essa loja. Que Coisas massa. que ninguém conhecia, cara. Eu não sei como eles sobreviveram durante mais de 30 anos aí, porque tinha as coisas mais que vendia, assim, né? Tipo a parte do heavy metal, que não é minha praia, nunca foi. Que o Uhum. Iron Maiden, essas coisas que os caras têm que sobreviver, têm que vender coisa aqui. Mas tinha um lado lá que, cara, que ninguém conhecia, velho. Aí era onde eu ficava, né? Ficava ali, Legal. descobrindo. Ia para São Paulo, depois um pouco mais velho, assim, eu comecei a ir para São Paulo, na galeria, enfim. Aí comprava, já procurava. Na época, quando era molequinho, voltando lá para trás, tinha um amigo do meu irmão, do amigo meu. Não sei se você entendeu. Que eles eram bem Sim, mais velhos, tudo. E o cara era um japonês, o Fábio. Ele vinha para São Paulo, ele ia para São Paulo direto na galeria e trazia as fitinhas lá do Fábio mesmo, do outro Fábio, do Olho Seco lá. Ele sim. trazia aí aquela fita que meu colega, o cara que estudava comigo, pegava do irmão dele, gravava e jogava na minha mão. Ele não via Que legal. muita música, mas sabia que eu gostava. Aí também conheci bastante coisa assim. E, cara, e assim foi, né? É, Só que é legal ali, para milkshakes, cara. Puta, cara, isso porra, aqui é bem bacana. é lindo, cara. Isso aqui é lindo, velho. Esse Isso é disco aqui é só de animal. cover, né? Mas tem outros lá que são do Billy Fish, esqueci o nome do cara, velho. É, eu sei quem é, esqueci É agora Billy, também. Billy Fish, se eu não me engano. Que é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. E aí foi, cara. E Não, e tem quebrou. uma linha, Queen, que você me apresentou, cara. Eu fiz até questão de separar um dos discos, depois eu consegui o LP original aqui, ó, Dictators, cara. Puta caralho, Foi isso tem aí aqui, eu me lembro também. que você me emprestou um CD, eu olhei essa capa e falei, meu, puta capa de mau gosto, deve ser horrível o som, você é louco, isso aqui é louco pra caralho, cara. É um dos Isso meus aí discos de foi. cabeceira. É.
Isso aí foi na época do Mate-me, por favor, lembra? Aquele livro Exato, lá. foi, é. Nós estávamos Aquilo lendo esse lá, livro por coincidência no mesmo momento. Eu até ia é, separar o livro, mas eu acabei esquecendo para mostrar para a eu tenho câmera, aí mas também, é. a A gente leu discografia, junto, lembra? Você lia, é, ia para a isso, faculdade lendo, sei lá, eu também lia no intervalo é. e tal, a gente estava trocando informação relacionada ao livro. Que foi aquela edição para capa laranja da Laranja, eu tenho até hoje. RPM, né? É, Tenho eu até também. hoje. Depois que lançou aqueles pockets, acho que em 2 volumes, que não é a mesma Exato. coisa, né? E É. hoje em dia é bem difícil de achar aquele capa laranja Ah, lá. eu nunca vi, cara. Só naquela época lá, nunca mais vi em lugar nenhum esse É. livro aí. Eu vi uma vez um anúncio de um cara vendendo, mas assim a capa tava bem judiada, tava um precinho meio caro também, o cara tava pedindo lá, mas é Outro cara legal, que né? me apresentou foi o Richard Hell, cara, que é o cara que eu mais me inspiro, assim, em tudo que eu faço na minha vida, tá ligado? Ó, pessoal, se vocês não sabiam disso, eu tô me abrindo aqui, hein? O É, Richard Hell, cara, além do que você me emprestou também o CD o Blank Generation, eu falei, cara, aquilo me bateu de um jeito, cara. Porra, as letras. E aí eu fui saber quem era o Richard Hell, fui atrás, falei, meu, ele tem muito perfil daquilo que eu gostaria de ser e que eu sou e que eu vou ser, sabe? é, Em termos de o, poesia, de é, poesia marginal, lance beatnik. Porra, não, legal pra caralho. aquele pessoal de Nova York ali, eles eram doidos mesmo. E a trilha do Mate-me, por favor, também tem praticamente que tudo ali, né, cara? O Mick DeVille, cara, não sei nem se é assim que se pronuncia o nome do cara lá. É Mink Era DeVille. Willie DeVille, né? E Mick DeVille. Eu fui atrás também, achei 2 discos dele, em CDs, né, na verdade. Aí comprei também, um é bem legal, o outro é meia boca, assim, que tá no livro lá, que foi ele quem foi reconhecer o corpo do Johnny Thunders lá no hotel, né? Ele morava Olha, em frente, bem é, lembrado. ele morava em frente ao hotel que o Johnny Thunders morreu. Ele Sim. sempre indicava o prédio, o hotel, para os artistas, enfim, para os músicos que estavam ali perto, ele indicava. Só que dessa vez ele não tinha indicado para o Johnny Thunders, vai ver que ele já até conhecia, sei lá o quê. Aí o pessoal do hotel, isso está no livro, né? O pessoal do hotel, sabendo que tinha um cara morto lá, ninguém sabia quem era, falou, os caras sabia que ele tocava, era músico, foram na casa bater na casa dele lá, aí falou, ó, você vê se você conhece o cara chegou lá, era o Johnny Thunders morto lá no quarto do Tragédia. hotel. Bem legal, tem É. umas histórias bacanas esse livro aí. Tá. A Blank Generation, muito bom. É. Lipa, Psychobilly, velho. Outra coisa que eu me amarro, velho. Isso aqui é legal também, é da época Meteors. Guanabets. Isso aqui saiu no Brasil, cara. Guanabets. Guanabet, sim. Eles vieram tocar no A gente Brasil. entrevistou o Luiz Ted falou bastante desse disco aí. Puta, esses caras são demais, cara. Muito legal mesmo, cara. Eu sempre gostei, tem vários lá também. Teve uma passagem que eles vieram tocar no Brasil, acho que em 88, se eu não me engano. Aí os pessoal da banda Cabiles, Grilos Barulhentos, se não me engano, foram buscar os caras no aeroporto, ou foi depois de um show, depois do show, uma coisa mais ou menos assim. Aí teve um acidente de carro e morreu, acho que o cara do Cabiles, 2 caras das outras bandas que estavam juntos lá, acabaram falecendo no acidente. Isso marcou bastante para mim na época, em 88, mais ou Tragédia. menos. É, tragédia mesmo. Aqui, ó, um pouco da. Isso aqui é legal, hein? Só que é dessa. Esse Velvet aqui. Puta que pariu. Uau, esse é demais. Eu tenho também, é. Aqui é Esse é um legal. dos que eu mais ouço na minha casa quando eu consigo ouvir os meus discos, né? Porque é bem raro. Mas é esse Esse, eu é, ouço bastante. esse, se eu não me engano, ele é de 85. Foi relançado, não, foi lançado em 85 com gravações antigas, cara. Se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso mesmo. Ele saiu em 85 com as gravações mais antigas deles. Isso aqui não pode faltar, né, velho? Puta que pariu. Isso aqui é foda. Nossa, isso é demais. E esse aqui é da Indispensável época em também, coleção cara. de punk rock. É. Esse aqui é da época também, muito legal. E uma coisa assim que eu sempre achei doido, que eu nunca entendi muito, no Brasil, cara, saiu simultaneamente com um lançamento lá fora, cara. Television, cara. Esse aqui é do lançamento nacional de 78 ou 77, acho que é de 78.
Foi lançado lá fora e lançado aqui, cara. Lá fora, acho que ninguém conhecia, eu não entendo como que lançaram aqui, mas É, beleza. muito louco, cara. Não deve ter Qual é a vendido gravadora nada, aqui? né? É a Elektra, né? Acho que é, não Electra, é da Electra, é. É da é? Electra, mas saiu aqui no Brasil, cara. Assim como esses dois aqui, cara, do Stranglers. Mesma coisa, cara. Saiu juntinho, simultaneamente. Foi lançado lá Cacete, esse fora. disco eu nunca vi esse disco, nem sabia que tinha saído no Brasil isso, cara. Esse aqui é da edição, saiu na época também, cara. Foi lançado lá e lançado aqui. São esses três que eu até hoje não entendo, cara. Que Tem outros loucura, da época também que eu não tenho aí. E esse aqui cara. também, mesma coisa. Do Stranglers também, que saiu lá fora e saiu aqui também ao mesmo tempo. MC5, isso aqui não pode falar nada, né? Isso Isso que é foda. isso é E aí vai, maravilhoso. né, amigo? E tem, a gente vai ouvindo, né, ali, pá. Tem, olha isso aqui, cara. Isso aqui você vai gostar, essa cassete, velho. Olha quem é. Dá pra ver aí? Graforrea Filarmônica. Oh, Puta, isso aí tá no sangue, cara. a demo deles de 88, cara. Aquela com amor, Eu muito tenho essas carinho. demos guardadas até hoje, as cópias que eu fiz com você, porque assim, eu É, cheguei a ter quase 1.000 fitas cassete, por conta das trocas que a gente fazia principalmente, né? E muito CD que eu alugava no Tatuapé, né? na antiga e finada Ritmum, que era uma gravadora, uma das pioneiras de São Paulo, tinha aqui no meu bairro. E eu Legal. alugava, cara, é caríssimo comprar CD, né? E então eu alugava e gravava em fita cassete. E aí, assim, chegou um momento que eu tinha muita fita, eu falei, cara, eu comecei a distribuir fitas nos lugares. Você lembra disso, né? Eu pirei nessa Lembro. parada. Eu parava o carro, sei lá, para esperar alguém descer do metrô, a pessoa demorava, eu saía do carro, colocava duas fitas dentro da caixa do correio. Colocava uma em cima do cara que vendia cigarro, sabe? E fui Pô, distribuindo todas as fitas que eu tinha. Só que eu guardei tipo uma caixinha, deve ter umas 30 fitas. E entre é. elas tem umas da Graforreia. Graforreia, cara, não. Graforreia, essa demo aí é sensacional, né, cara? Depois saiu em CD, eles relançaram em CD, acho que se eu não me engano, pelo selo Vortex, que é lá do sul, que é do pessoal, era do pessoal dos Replicantes, Isso, que é. eles tinham era um É do barzinho, Gervásio, acho que é, né? Gerbase, eu acho que era dele É, acho que é mesmo. dele o selo. E aí eles começaram a produzir alguns CDs lá, a relançar, né, os das demos. Se eu não me engano, a história é mais ou menos essa. É tanta história que a gente acaba até misturando um pouco, mas de vez em quando, mas é mais ou menos por aí, Normal, né? Não dá normal. para Muita lembrar, música. não dá para Então você lembrar de fez uma tudo. passagem interessante, cara, desde os anos, sei lá, 50 até quase hoje em dia, né? É legal, né? A gente vai ouvindo, né, ali para música e falando de cassete, o meu ainda sobrou, acho que tem umas 200 ali que sobrou. Também eu saí do controle, cara. Tinha uma época que não tinha mais onde colocar fita cassete, velho. Se É, então, gravava, gravava. eu tava na mesma situação. Mesma Putz, situação que você citou aí, velho. E, porra, ainda ficou bastante coisa lá. Coisa nacional, assim, tem bastante coisa. Tem bastante coisa aí. Dá pra ouvir, dá pra agradar. Se tem alguém em casa aqui que gosta só de MPB, fala, porra, legal, vamos ouvir MPB hoje. O outro vai gostar, eu gosto só de jazz. Puta, hoje você vai ouvir jazz, cara. Então a gente e tem porque gosta, né, cara? Porque dá tesão mesmo. Tenho tesão em ouvir música. Não sou, nunca toquei. Era bater, era não, né? Não posso dizer que eu era baterista. Eu tinha uma coordenação motora para tocar bateria, que é diferente do que ser nossa, baterista. massa. Aí a gente tinha uma banda que chamava Doicode. Em 91 nós montamos essa banda, só com música autoral, não teve show nenhum. O show era em casa. Eu, eu morava numa casa e por eu ser o baterista da banda, eu tocava bem até, sabe? Mas é só o 4x4 ali, não saía daquilo. Mandasse eu tocar alguma outra coisa, não, nem tentava, porque não tentei fazer, fiz aula, né, para tentar pegar outras coisas assim, mas não, cara, não vai, não foi, não tem. Tentei aprender a tocar violão, guitarra, não deu também em nada. Eu falei, porra, caralho, gosto de música e não sei tocar porra nenhuma, não levo jeito para tocar nada. Mas a Sim. bateria até que ia bem. Tocava legalzinho assim, mantinha um ritmo bacana. E aí outra, porque era música autoral, né, velho? Ninguém. Você podia errar que fazia parte da É, música. O cara que tava ouvindo lá. vocês não chegaram a gravar isso, registrar em formato algum, nada? Eu tenho 4 músicas que eu tinha em cassete, eu passei pro CD depois. Quatro Legal, olha músicas. só. Foi num ensaio lá, era em casa, na minha casa, assim, era na lavanderia e tinha um quintal, né? Um quintalzão compridão, assim.
E os shows eram ali, os amigos lotava lá. Os amigos era sábado à tarde, o pessoal começava a aparecer lá. Meu pai e minha mãe, puta, mó de boa, punha todo mundo pra dentro, cerveja pra todo mundo, a turma trazia cerveja, tinha um freezer lá na lavanderia, ia pondo cerveja e a gente tocando, brincando ali, fazendo música. Os vizinhos, mó de boa também, nunca reclamaram porque não tinha acústica nenhuma. Eu Sim. cresci naquela rua, né? Então, Legal. os vizinhos de Assim, boa. pra gente estar encaminhando pro encerramento, sabe uma coisa que eu queria entender, cara? Hoje em dia, você costuma consumir música de artistas de hoje em dia? Tem alguma coisa que você gosta, que você fala, pô. Porque, cara, eu vou me colocar assim, eu tenho tanto disso que eu tenho uma baita dificuldade em ir atrás. Primeiro que eu trabalho com isso, e eu ouço os discos que eu coloco na loja para vender. Então, assim, eu fico o dia inteiro ouvindo disco pros outros, né? Óbvio que eu adoro, porque são discos bons, e na maioria das vezes, né? De estilo e tal. É. Mas, assim, eu até gostaria de parar e falar, pô, deixa eu ver o que tá pegando nos aplicativos de música e tal. E não faço isso, entendeu? Não tenho muita noção. Eu tenho um pouco, por conta do pessoal que eu entrevisto, que às vezes indica uma coisa ou outra, eu vou atrás para escutar, né? Mas É. você, cara, você tem esse costume, alguma coisa para indicar? Cara, Ou também não, cara. Sou nessa parte assim, não que alguma rejeição contra as coisas novas, muito pelo contrário. Sempre que me apresentam alguma coisa, eu vou. Tem muita coisa que eu acho legal, assim, que eu achei bem bacana, mas não é o tipo da coisa assim que eu compro, não acompanho, igual você também disse aí, não chegou a acompanhar. Não que a gente tenha parado lá atrás, ficou ali, não, mas a gente não, cara, coisa nova. Eu tô meio por fora mesmo, sabe? é isso aí? Gostaria, me arrependo disso, eu acho ruim isso aí. Eu gostaria de estar mais antenado com a atualidade, assim, sabe? Isso É. aí eu percebo também, assim, que falta. É normal, quem tem muito disco, muita música, muita bagagem, às vezes é difícil se não tiver o impulso de alguém e um direcionamento de quem está hoje em dia, né, essa Né? geração mais nova, fica muito difícil mesmo. Cara, Gwen, assim, eu tenho só a agradecer a sua participação, Pô, tá? eu Foi que agradeço o muito convite. legal. Eu sei que se deixar por nós aqui, a gente fica falando um tempão, né, sobre música, mostrando itens, por aí vai. Mas, assim, inclusive por isso fica o convite, para a gente poder, quem sabe, fazer uma segunda edição aí no futuro, falando um pouco Pô, mais da sua coleção e histórias, que a gente nem acabou nem falando de festivais, shows, festas que você tocava e participava, né, nos anos 90 e 2000, que também daria mais um programa aí à parte. pô, sim, daria mesmo. Aqueles showzinhos que a gente ia do Gregor também, que acho que era Momento 68, que a gente mal assistia a aula, né, Lipa? Pô, Sim, fui fazer. não, era Momento 68, cara, Fuzz Faces, Spectros, a gente pegou vários shows É, legais, fomos assistir um show do The Charts também, cara, The eu não lembro onde Charts, é que foi, mas foi num barzinho, um lugar pequeno, que foi saindo da faculdade. Na época eu namorava a Letícia, lembra da Letícia? sim, Ela sim, também, ela gostava de música bem pra cacete. E ela tava sempre junto. Eu ia de van, né, pra São Paulo. Aí chegava lá e ia ou com você de carro ou com ela. E depois sim. chega antes das 11h30, 15 para meia-noite, que Pra era o horário poder que a van voltar, né? saía. Que loucura, né? Loucura, meu. Nós éramos muito felizes e sabíamos disso, cara. Mas é Sabíamos, isso aí, pô. Gwen. Agradeço mais uma vez aí a participação, né? E as portas ficam abertas para a gente poder bater uns Pô, papos parecidos mas que aí. legal. Eu que agradeço, Lipa. Grande É abraço isso aí, aí, viu? galera. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado e até as próximas edições do Trilhas Podcast. Tchau! O Trilhas Podcast é um projeto desenvolvido às próprias custas. E claro, temos a intenção de continuar. Para isso, precisamos do seu apoio. Abra o aplicativo do seu banco, leia o QR Code que está aqui no vídeo e nos apoie. E claro, inscreva-se no canal e curta esse vídeo.